Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando o inferno desse lixo de gente, essa gente nojenta, medíocre, baixo nível, bando de covarde, retardado, uma bosta de gente que eu estou aturando. Eu já tenho 8 anos e eu não consigo me livrar desse lixo de gente para seguir minha vida aqui. Tá na iminência que eles destruíram, que falta, e eu não consigo nenhum advogado. Então, enfim, vou continuar tentando aqui até o último dia, porque eu não tenho nada a ver com essa gentalha nojenta, e estão poluindo a minha vida aí nos últimos anos e destruindo amizades, etc e tal. Eu estou tentando salvar aí algumas e seguir a minha vida longe do baixo nível desses vermes retardados. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um trecho de uma entrevista do Mano Brown, no qual ele fala sobre o pobre de direita, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. E aí eu criei aqui uma cena, né, que seria o dia em que o Mano Brown encontrou o Foucault, o Michel Foucault, o filósofo, né, o Byung-Chul Han, que também é um filósofo coreano, né, que está vivo, e o Mia Couto, um escritor de Moçambique, depois do baile da quebrada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. A minha intenção era fazer até um vídeo mais descontraído e tal, para tentar pegar aqui uns elementos, né, bacanas dessa eventual conexão, mas eu estou vendo um inferno aqui insuportável, aturar um lixo de gente com o qual não tem nenhuma identificação, vomitando bosta na minha vida todo dia, via hackeamento do sistema, via capachos. É uma gente nojenta, medíocre. Então isso destrói aqui, tá destruindo aqui o meu tempo de vida, minha paz, e às vezes não dá, né, para fazer o que eu pretendo aqui, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, pelo menos ligada ao trecho, né, que o Mano Brown cita lá, que ele diz, né, na entrevista, e algumas citações desses autores aqui que podem ajudar a fazer como se fosse um diálogo aqui, né, entre essas ideias, para além de alguns comentários meus, tá? Então no futuro, se eu conseguir aqui me livrar desse lixo, de repente eu faço um vídeo mais descontraído aqui com esse mesmo tema, tá? Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? Furar o bloqueio desse verme nojento e retardado, a gente conversa a respeito aí. E o meu romance tá na editora, já deveria ter saído, não saiu ainda por culpa desse bandido de merda, e eu tô aguardando aqui, torcendo para que saia agora na semana que vem, para poder apresentar para vocês aqui, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. O trecho do Mano Brown, ele fala sobre o pobre de direita, tá? E aí ele diz o seguinte, né, ele tá dando uma entrevista, não sei exatamente quando essa entrevista foi feita, mas nitidamente ele está falando ali dentro do governo Bolsonaro, né, naquele período ali do governo Bolsonaro. E enfim, aí ele diz o seguinte: o Tim Maia falou isso, né, que o Brasil é um país onde o pobre é de direita, mano. Quer dizer, o Tim Maia tem uma frase aí que é clássica, engraçada, né, que diz que a prostituta se apaixona, o cafetão é ciumento, e enfim, e o pobre é de direita, né, e aí que o Brasil não poderia dar certo por isso. Agora, é evidente que a gente não pode cair nesse fatalismo de achar que não pode dar certo por isso. A gente tem que ir discutindo as questões, e a vida é isso, né? A gente levantando aí para tentar resolver problemas e não criar problemas para os outros, que é isso que esse lixo desse velho nojento tem feito na minha vida nos últimos 8 anos aí, tá? E aí o Mano Brown continua, né, dizendo, o governo Lula deu uma condição do povo ter as coisas, depois desse governo o povo quer polícia para defender essas coisas. Então ele se torna um cara de direita, um cara que defende aqueles valores velhos que fuderam ele, né? Isso refletiu contra o preto, né? Você vai ver hoje, você vai no Norte, Nordeste, Fortaleza, campeão de homicídio no Brasil, aí vem Maceió, vem Salvador, Recife, morre preto pra caralho. Se na época do Lula já era difícil, imagina agora, né? Você acha que alguém vai estar ligando, esses caras vai estar ligando para o que está acontecendo no interior do Nordeste? Aí os moleques viram facção mesmo para se defender, para se proteger, um proteger o outro. Aí o crime organizado vai ganhar força mesmo, porque o crime organizado já está atuando faz muito tempo, já está em Brasília, o crime organizado. Então as facções vão se organizar no Brasil todo para se proteger e para poder se proteger, né? Você pega, aí ele finaliza aqui. Você pega um cara que é abandonado, sem família, sem ninguém, acolhe ele, dá um nome para ele, dá uma sigla para ele defender, uma família para defender ele e ele defender. Ele não valoriza o cara te dá uma família, te dá proteção, te dá honra, te dá motivo para viver. Isso é status. Status é uma palavra chula perto disso tudo. Status pode ser um nome que um branco inventou para fuder com o preto. Não é status que a gente quer sobreviver, negão, é o que ele fala no final, né?
Então vou fazer alguns comentários aqui sobre a fala dele. Tá? Primeiro um comentário geral, para depois algum comentário específico aqui de alguns pontos, a gente partir para as citações aqui dos outros autores. Tá? Eu fiquei pensando o seguinte, né? Fiquei escutando a fala do Mano Brown ali, e o Mano Brown é um cara que vem da quebrada, vem lá da periferia e tal, naquilo que ela tem de mais, né, problemático ali, a pobreza, a miséria, a violência, etc e tal. Então, esse tipo de fala, que é uma fala que chama para soluções imediatas, que apresenta, né, de maneira pragmática, ali, de maneira imediata, um retrato superficial, mas bruto da coisa, faz todo sentido na boca do Mano Brown. O Mano Brown falando isso faz todo sentido. Só que eu comecei a pensar o seguinte: e se a gente pegasse essa fala do Mano Brown e colocasse na boquinha do Paulo Guedes, por exemplo? Ia ser basicamente a mesma coisa. O Paulo Guedes ia dizer a mesmíssima coisa que o Mano Brown disse ali. Não, porque a questão é a seguinte: o pobre é de direita porque o pobre quer a polícia para defender a grana dele. Ele ganhou uma graninha a mais, ele quer defender isso aí mesmo. Então é por isso que a gente aqui na direita, eu, Paulo Guedes, a minha galerinha bacana, gente boa, só gente bacana, meu irmão, só gente boa. A gente defende isso aí mesmo, entendeu? É isso que o pobre quer, a gente faz, né? Aí depois ele vai lá na encolha e diz pro Bolsonaro: a gente não pode ir contra rico, não, porque quem manda é o rico, entendeu? E aí ele continua aqui, né? A gente continua aqui falando dos argumentos do Mano Brown e dizendo que, né, porque, enfim, né, a violência aumentou, os homicídios aumentaram, e aí o que a direita sugere, né? O que a direita propõe em campanha e na própria verborragia dela? Para resolver a violência, polícia. E aí você vai ver depois, não resolve. A própria fala do Mano Brown apresenta isso, né? Quer dizer, não resolveu. A violência aumenta, o número de homicídios é cada vez maior, etc e tal, né? E mesmo quando os homicídios baixam um pouquinho, baixa para 35 mil por ano, que é um negócio assim, a nível de guerra, né? Então, enfim, mas aí voltando, né? Então isso eu não vi nenhum argumento aqui que o Paulo Guedes não pudesse usar, né? Ou um idiota do tipo, como esse velho nojento que eu estou aturando também, que é um neoliberalzinho de quinta categoria, e esse tipo de gente usa esse mesmo argumento, que, repito, né, na fala do Mano Brown faz sentido, porém, se a gente entende isso como a única verdade da coisa, a gente não consegue entender que esse argumento cabe na boca do Paulo Guedes, cabe na boca desse velho nojento, e cabe na boca de mais uma penca ali de neoliberaizinhos imediatistas e que lucram com esse mesmo argumento, né? E aí ele continua, chega no ponto de falar da questão do crime organizado, que o crime organizado tá indo para Brasília. Isso lembra a questão lá do Tropa de Elite, né, que é um filme importante aí que falou sobre uma parte significativa dessa questão. E as milícias, eu já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, as milícias são um fenômeno essencialmente neoliberal. Está aqui, né? O livro do Chomsky, já podemos até citar aqui, né? Tem uma citação dele aqui que eu separei, ele falando do consenso de Washington, né? Então aqui na página, deixa eu ver qual é a página aqui, na página 21 e 22, ele fala que o consenso neoliberal de Washington é um conjunto de princípios orientados para o mercado, traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que ele controla, né? E por eles mesmos implementados de formas diversas, geralmente nas sociedades mais vulneráveis, portanto nas periferias, tanto no sentido, né, da periferia interna do país, quanto na periferia, nos países periféricos, né? Porque o primeiro mundo desenvolvido e tal não cai nessa aqui, né? Não tem consenso de Washington na China, não tem consenso de Washington na Inglaterra, na França, na Alemanha, não tem, né? E aí, geralmente nas sociedades mais vulneráveis, como rígidos programas de ajuste estrutural. Resumidamente, as suas regras básicas são liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos preços pelo mercado, ajuste de preços, fim da inflação, estabilidade macroeconômica e privatização. Os governos devem ficar fora do caminho, portanto, também a população, se o governo for democrático. Embora essa conclusão permaneça implícita, ninguém diz, né? As decisões daqueles que impõem o consenso têm, é claro, um grande impacto sobre a ordem global.
alguns analistas assumem uma posição ainda mais incisiva. A imprensa de negócio internacional se referiu a essas instituições como núcleo de um governo mundial de fato, de uma nova era imperial, é o que ele diz, né? E aí, para finalizar, então, a gente comenta, né? Quer dizer, quando essa ideia de liberalização do mercado do sistema financeiro é aquela coisa, né? Para vocês, para a gente não. Eles cobram imposto sobre transação financeira, sobre todas essas transações de mercado financeiro que a gente tem uma dificuldade gigantesca de taxar aqui no Brasil por conta dos riquinhos brasileiros que são, enfim, né, os porta-vozes poodle, né, e cachorrinho do consenso de Washington, tá? Então, enfim, e aí as milícias são apenas um fenômeno, né, dessa lógica neoliberal, que é essa lógica do Estado mínimo, que, ó, olha só, o negócio é o seguinte, o Estado não tem que se meter, cada um por si, cada um por si, meu irmão, se vira aí, não deu? Ó, azar, vai vender bala no sinal, vai ser empreendedor no sinal, vai fazer malabarismo, entendeu? Ó, se vira, meu irmão, entendeu? Então, assim, e aí depois ele fala dessa coisa de facção para se defender e tudo mais, que é, né, enfim, que o crime organizado dá uma família para o cara, e como se isso fosse uma... Isso é até um equívoco, né? Porque isso é uma ilusão superficial, né, daquele garoto ali, que segundo o próprio Mano Brown diz aqui tá aqui o Sobrevivendo no Inferno, né, que é o livro com as letras, né, da banda e tal, ele mesmo diz aqui que a maioria desses moleques não passa de 12 anos, né? Então, quer dizer, que tipo de família é essa que você ganha que fica ali, né, vomitando, né, enfim, violência no teu ouvido até tu morrer, ou te coloca em situações de conflito o tempo todo, né? É uma ideia de família meio esquisita essa aí, né? Entendeu? Mas, enfim, isso de fato ilude a cabeça do garoto ali, ele está falando da coisa superficial, né? Agora, a gente tem que discutir isso num âmbito mais amplo, né? Porque senão... O ponto-chave é o seguinte, né? Ainda que a maioria das coisas que eu esteja falando aqui seja verdade, se a gente não discutir isso de maneira mais ampla, não vai mudar. Vai continuar sendo verdade e, enfim, a gente tem que buscar uma outra verdade para poder substituir essa aqui, né? E as próprias letras do Racionais, em alguma medida, sugerem isso, né? Uma fé na mudança e etc e tal. Então, quer dizer, é interessante que a gente discuta isso, né? E aí eu pensei aqui em alguns encontros, né, nesses encontros aí dele com esses autores aqui, e vale a pena a gente exercitar aqui citando alguns trechos desses autores para poder refletir alguns problemas dessa abordagem, né? Então, por exemplo, né, antes ainda de chegar nos autores, mais um argumento meu aqui, que é o seguinte: a gente não pode divinizar essa tal linguagem do povo de maneira, assim, como se fosse algo que não tem questionamento. Não, a linguagem do povo é a linguagem do povo, e se tu não falar a linguagem do povo, tu não vai entender, daqui a pouco tu perde de novo. O Pablo Marçal está falando a linguagem do povo, o Bolsonaro está falando a tal linguagem do povo, e aí a gente tem que se perguntar também o seguinte, né? Quando o tal povo, quando ele migra de um voto no Lula, na Dilma, num projeto, para uma figura bizarra como Bolsonaro, para uma figura bizarra como o Paulo Marçal, e aqui no Rio de Janeiro, então, a gente está votando o tempo todo nessas figuras bizarras, porque aqui é a terra do Bolsonaro, então, enfim, né? É a terra de gente que pensa como ele, salvo ali as exceções de praxe. A gente tem que pensar o seguinte: será que a gente tem que ficar falando a língua do povo, ou esse tal povo aí, de alguma maneira, ele não está entendendo muito bem a questão? E aí, obviamente, que não é o caso de sugerir nada ditatorial, né, para mudar isso, mas é o caso de discutir essas contradições, né? Porque tem uma outra coisa, né? A tal linguagem do povo, ela é, em alguma medida, para não generalizar e para não tornar isso algo inquestionável ou algo imutável, né? Mas em alguma medida ela é manipulável. Basta lembrar do nazismo, né? Que o nazismo foi a população alemã foi manipulada a aceitar aquilo de maneira a olhar e dizer: não, é isso aí mesmo, tem que ir, tem que fazer uma guerra, tem que dominar o mundo, tem que matar judeu, tem que botar no campo de concentração e etc e tal. Então a população apoiou aquilo, né? E isso está na tese da banalidade do mal da Hannah Arendt. Então, se a gente não começa a ocupar os espaços públicos com discussões mais amplas, nem que a gente fale a língua também do povo, faça isso na gíria, faça isso no hip hop, faça isso no funk, faça isso, né? A Anitta recentemente fez aí
uma manifestação dizendo que a gente tinha que, né, enfim, diminuir lá estabelecer um limite ali, né, para essa coisa de milionário, etc e tal. Então a gente tem que pegar essa fala levantada por ela e aí tentar elaborar e desenhar diálogos que mesclem a linguagem popular com a linguagem do estudo, porque também tem isso, a gente fica o tempo todo defendendo só a linguagem do povo, a gente está implicitamente batendo no livro, no estudo, sem perceber, né? E ainda que tenha muita gente que tenha dificuldade, que não tenha tempo, que não tenha saco, que não tenha, enfim. Mas é uma coisa que ou você diz, ou você demonstra que não tem outra saída, né? Ou a gente fica tentando se adaptar a uma linguagem que está radicalmente poluída. No Brasil, então, talvez mais do que em qualquer lugar, né? Porque a gente tem uma direita aqui que não tem identificação nenhuma com o país, que já incorporou e que já disseminou pelo país o individualismo, o neoliberalismo e uma certa visão de globalização ingênua como algo que está disseminado mesmo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de contrapor isso, mas enfim, não tem outra saída, né? Ou, né, se a gente não faz isso, o resultante é o seguinte: esses números de violência vão aumentar, o número de milícias vai aumentar, daqui a pouco tem um outro Bolsonaro, de repente um pior ainda que ele, aí, um crente ou um coach, né, ou uma bosta dessa na presidência, e aí o país vai, vai ladeira abaixo, porque foi ladeira abaixo com o Bolsonaro. O Lula, a Dilma, o PT levaram o Brasil à 6ª economia do mundo, passou a Inglaterra. Essa gente, em 6 anos ali, botaram a gente como 13ª, 14ª economia do mundo. Quer dizer, né, botou a gente a metade do que era. Então, assim, a gente tem que contrapor isso. E aí voltou a fome, voltou, enfim. Né? Então, não é uma mera... A gente não pode pensar assim, né? Vamos adaptar a linguagem do povo, porque é isso aí. Enfim. E isso também remete a uma coisa que eu já discuti com vocês aqui no canal também do YouTube, que é muito problemático para um político dizer isso. Porque o político está precisando do voto. Então, por um lado, ele tem que, né, dizer algumas verdades, mas ele também tem que maneirar. Ele não pode apresentar para o eleitor uma contradição dele, eleitor, né? Ele tem que fazer isso com cautela, uma cautela que a gente não precisa ter, que a gente que não está na eleição, na campanha eleitoral, etc. e tal, e mesmo lá no plenário e tudo mais, a gente tem que falar de uma outra maneira isso, né? Até para apresentar essas contradições aí, tá? Então, enfim, né? E não só o Hitler, né? Falei do nazismo, mas o próprio Bolsonaro, ele também é um exemplo disso, né? O tal povo votou no Bolsonaro. Ah, por quê? Porque o Bolsonaro está falando linguagem do povo? Não, não é por isso, né? Porque, enfim, havia ali, além de uma certa, né, enfim, imagem do Bolsonaro que agradou as pessoas ali no imediato, havia todo um cenário de desconstrução do PT, de ataque violento ao PT. Tem gente que chama o Lula de ladrão até hoje. Já ficou mais que provado e comprovado que não tem nada ali, mas tem gente que simplesmente é cego para isso, porque a coisa foi tão violenta, deixaram o cara preso 500 dias, né? O cara é um ex-presidente da República. Então, ou a gente considera essas coisas, ou a gente fica achando que, isso aí, entendeu? E repito, mais uma vez, para não ser mal compreendido, essa fala no Mano Brown faz sentido, porque ele está vivendo isso no imediato ali e, de certa forma, acontece isso mesmo. Só que se a gente migra nessa fala por um Paulo Guedes da vida, fica igual. Então a gente tem que repensar isso aí, né? E aí eu pego alguns trechos aqui, por exemplo, né, um trecho do Byung-Chul Han, como se ele estivesse encontrando com o Mano Brown ali. Eu ia fazer um negócio aqui, como eu falei, né, mais descontraído, mas eu estou de saco cheio desses animais aqui, e às vezes fico meio... Eu prefiro então hoje fazer só na citação mesmo, tá? Que está aqui, por favor, fechar os olhos, no qual ele está falando sobre um excesso de velocidade, né, que o mundo está vivendo, e ele está sugerindo um fechar os olhos, e a gente pode sugerir também, além do fechar os olhos, que é o descanso, que é uma certa, né, um certo relaxamento aí desse excesso de velocidade. A gente pode sugerir também, para contrapor esse excesso de velocidade, extensão de raciocínio, pensar, refletir, que é algo que está nas letras do Racionais. Eles dizem isso lá, né? O barato é refletir, tem que parar e pensar, meu irmão, né? Então vamos lá. Ele diz aqui, né, na página 28 e 29, né, ele fala sobre a questão aqui do pensamento
né, que busca se demorar, e isso ele se distingue do cálculo e tal. E aí vai falando aqui e tudo mais, e fala, né, o que é a incapacidade de pensar analiticamente, né, no caso filosoficamente. Ela é a incapacidade de concluir e de inferir. Aí ele faz um comentário aqui que é muito importante, ele diz: a massa de informação que se acelera sufoca então o pensamento, e também o pensamento carece de um silêncio, é preciso poder fechar os olhos. Quando ele fala de que a massa de informação que se acelera sufoca o pensamento, essa percepção imediata dos contextos isolada também sufoca o pensamento. Sufoca o quê? As possibilidades, as alternativas, o debate mais amplo e etc e tal. E isso, na boca, no cérebro de minhoca e no lixo de projeto de gentalha tipo Paulo Guedes, Bolsonaro e etc e tal, é uma delícia. Eles adoram isso. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, hein? Ó, é isso aí, ó. Tem que se virar. Negócio de Estado, esquece isso, tá? E, enfim, e aí a gente não produz nada de novo para melhorar o país. E quem ocupa esses espaços, no final das contas, não são as pessoas, né? Isso é até um discurso falso, até no imediato. Porque quem ocupa esses espaços aí não é o individualismo das pessoas, o empreendedorismo das pessoas. Quem ocupa esses espaços ou são as milícias, ou são os currais eleitorais, ou são os grupelhos ali, as tais facções, que quando não são facções de traficantes e de um PCC da vida, são facções de empresários, bandidinhos ligados, né, a grupos políticos que aí ficam controlando uma região, como acontece com o agro. O agronegócio é exatamente isso. E aí estão queimando floresta, destruindo cidade, jogando o Estado lá embaixo d'água e ninguém faz nada, porque é isso aí mesmo, né? Não pode ser isso aí mesmo, né? Enfim, e aí ele fala também que aqui na página 21, né, que a informação não é uma conclusão, por isso ela tende à proliferação e à massificação. Nisso ela se distingue tanto do saber como também do conhecimento e da verdade. É intrínseca à verdade, à negatividade, à exclusividade que faz dela a contrafigura da informação. Enfim, né, aqui eu nem lembro por que eu separei esse trecho, porque como eu falei, eu estou aqui vendo o inferno desse lixo de merda aqui, está atrapalhando uma série de coisas que eu faço. Mas o ponto é que a gente não pode divinizar o saber do povo, né? A gente tem que divinizar, digamos, né, ou tratar de uma forma, né, efetivamente mais valorosa o debate com o povo, né? O povo tem que participar do debate, a gente tem que dizer ali as coisas para o povo, escutar o povo, agora ponderar, estabelecer argumentos contraditórios, etc e tal. Senão a gente fica achando que o povo é dono da verdade. A verdade, né, tem uma frase que diz que a vontade do povo é a vontade de Deus. Isso, né, os nazistas acreditavam nisso também, né? Então, enfim. E aí, então a gente vê aqui, né, deixa eu ver o tempo aqui, nas próprias letras do Racionais a gente vê isso, tá? Não vai dar tempo de falar de tudo aqui, porque, enfim, né, como eu falei aqui, mas ele diz aqui, né, que tem várias coisas aqui, que ele fala sobre a periferia, que a periferia, né, os vários botecos abertos e escolas vazias, e a maioria por aqui se parece comigo e tudo mais, quer dizer, né, e é importante a gente ponderar isso aí, porque tem uma coisa de semelhança lá, e de identificação local, né, que muitas vezes é importante para você desenhar bem a questão. Agora também é importante apresentar outros cenários, né, para que a gente faça comparações, inclusive, para mostrar que, pô, né, se a gente começa a aprender a votar melhor aí, começa a aprender a escolher melhor os candidatos e as pessoas, etc e tal, a gente de repente começa a migrar para lógicas um pouco melhores, né, ou um pouco menos bizarras, né, do que a gente vive hoje aí, especialmente nas periferias, né. O Foucault fala disso também aqui, acho importante ponderar isso aí, tá? Tá aqui o Ordem do Discurso do Foucault. Uma coisinha que ele diz aqui que é muito interessante, que se aplica a essa questão que eu estou levantando em relação à fala do Mano Brown. Ele diz aqui na página 7 o seguinte, né, que ele está comentando a instituição e diz o seguinte, né, que a instituição responde: você não tem por que temer começar. Estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na ordem das leis, que há muito tempo se cuida de sua aparição, que lhe foi preparado um lugar que o honra, mas o desarma. E que, se lhe ocorre ter algum poder, é de nós, só de nós que ele lhe advém. Isso é um pouco essa ideia de honra da tal facção, né? A gente está aí, te preparando um lugar que te honra, mas te desarma. Então, se você acha que vai ter algum poder,
é só de nós que esse poder vai vir. É mais ou menos o que o Foucault está dizendo aqui. E isso se aplica também aos, enfim, a narrativa, né? E aí as pessoas ficam nesse barato de que, ó, o povo, né, escolheu, então tá certo, né? Muitas vezes quem está escolhendo através desse povo, né, são os poderosos que estão ali convencendo as pessoas a repetirem a própria verborragia deles sem refletir, sem pensar no imediato, achando que ó, o que resolve é o imediato, é isso aí mesmo, porque não tem outro jeito, tem que sobreviver, meu irmão, entendeu? O final da fala dele também é significativo, né? E repito, não no contexto do Mano Brown, né? Mas pensemos aqui um Paulo Guedes dizendo isso, né? Pô, que papo é esse de empregada doméstica para Disney, né? Ó, tem que sobreviver, vai trabalhar, que papo é esse, filha? Entendeu? Então, ele diz aqui, né? No final ele fala, né? Ó, a gente não quer status, a gente quer sobreviver. Lembro da música do Titãs, da comida, né? O ideal é a gente começar a pensar em horizontes utópicos também, que de fato comparecem também em várias letras do Racionais. Quando eles falam da questão do mágico de Oz, né, da questão do, né, enfim, de que se o mundo fosse diferente, né, eu gostaria que o mundo, se eu pudesse mudar o mundo e tudo mais, a gente pode mudar o mundo aos pouquinhos. É evidente que muitas vezes não acontece o que a gente quer, mas essas mudanças são graduais e a gente aponta certos problemas ou a coisa fica ali uma lógica meio rocambólica, né, que é o que eu já falei aqui até quando eu fiz o vídeo aqui sobre esses idiotas psi que eu estou aturando aqui. É isso, né? É uma lógica rocambólica que está ali o tempo todo se reproduzindo e meio que se convencendo a si mesma de que a única coisa que existe é aquilo, porque a perspectiva superficial e imediata é aquela, então só existe isso, né? E a gente acaba que não muda nada, né? E aí, pessoal, tem outras coisas para dizer que eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo, mas eu vou tentar finalizar aqui com um trecho do Mia Couto, tá? Aqui no E se Obama fosse africano, né? Porque o Mia Couto é uma figura interessante para a gente pensar isso aí, porque para além dele ser moçambicano e tal, portanto falar a língua portuguesa, é um cara que venceu a guerra, né? Esse romance aqui dele, o Terra Sonâmbula, fala bem sobre a questão da guerra lá civil de Moçambique, né? Então, enfim, é um cara que tem uma voz calma ali, tem, né, a voz dele é muito tranquila e tudo mais, mas ele tem um conhecimento ali desse tipo de lógica bizarra de inferno, né, que o Mano Brown também tem, a partir de uma outra perspectiva. E aí ele diz aqui o Mia Couto, né, na página 142, para a gente finalizar o vídeo aqui, né, ele diz: a segunda razão por que é importante falar de violência em Moçambique resulta do fato de persistir o mito de que nós, moçambicanos, somos um povo não violento, um povo ordeiro. Esta mistificação é tão enraizada que muitos acreditam profunda e genuinamente nela. Pode ter havido 16 anos de guerra civil, de uma guerra cruel, violentíssima, pode ter havido tudo isso muito recentemente, mas mesmo assim ninguém retira do discurso que construímos sobre nós mesmos que os moçambicanos são um povo não violento. Podem ocorrer linchamentos, o povo pode queimar e apedrejar até a morte indiciados de crimes, que é o que acontece nas favelas, né? Mas isso não afeta nada. Nós somos e seremos para sempre um povo pacífico, entre aspas, né? Esquecemos que todos os povos do mundo são pacíficos à partida, né? De início, né? Como ele diz. Os povos não são um produto genético imutável, são um produto da história. E a história pode facilmente converter os desejos de paz em violência pessoal e social. Os moçambicanos não são especialmente ordeiros, também não são especialmente desordeiros. São como todos os povos do mundo, respondem com violência quando se sentem violentados. Então, isso aqui é muito interessante para a gente pensar mais uma vez nessa questão de que a verdade do povo é inquestionável e muitas vezes questionar a nossa própria autoimagem, que em alguma medida, quando a gente pensa dessa maneira, parece que isso está um pouco distorcido, né? Porque o povo brasileiro, o povo da periferia erra, como erra o rico, como erra o moçambicano, como erra o brasileiro, como erra todo o povo. E a gente tem que fazer esse processo de debate, autocrítica aqui internamente, ou enfim, né, no debate público, para poder ir minimizando isso, porque ao mesmo tempo que a gente erra, a gente também acerta, né? E a gente tem que apontar esses problemas aí, até mesmo nessa percepção superficial, né, que o tal povo tem, para que a gente comece a tentar achar saídas e um caminho alternativo ao Brasil. Senão, a tendência é isso que está descrito ali na fala do Mano Brown muito bem. No imediato, a tendência é isso piorar.
Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala aí no próximo vídeo do canal. Enquanto esse lixo não destruir, eu vou fazendo aqui. Tá? Grande abraço aí, tamo junto. Fui.